Sou Alisson Bistene, na época, período da pandemia, estava como secretário de Estado de Saúde do governo do estado do Acre. Meu nome é Anderson Luiz, cheguei aqui no INTO no dia 16 de junho de 2020. Era tudo muito novo, né? Nós já sabíamos a falta de ar, né? E chegou-se à conclusão que a primeira regra seria o isolamento. Meu nome é Paula Mariano, eu sou médica, sou acriana, né? Já faço parte do quadro do Estado há 19 anos e durante a pandemia eu estava como secretária adjunta de saúde do Estado. Meu nome é Fábio de Souza. Eu trabalhei na pandemia como coordenador de enfermagem, depois eu virei gerente de assistência e trabalhava tanto na assistência aos pacientes quanto na frente da coordenação, para começar a contratação dos outros profissionais. A gente se baseava para uma possível pandemia aqui no estado, quando chegasse a gente já tivesse, né, essas estruturas já encaminhadas, para que, conduzida pela Secretaria de Saúde, todos se envolveram com um único propósito, que era salvar vidas. Foi um momento que a gente estava até a gente sempre conversa, né, entre os amigos quando a gente para relembrar, porque parece que é uma coisa que não aconteceu, parece que foi um filme de terror. Então, assim, todo mundo dando as mãos naquele momento que ninguém sabia o que era, né, o que viria a acontecer. Era um desafio que a cada dia a gente ia aprendendo. A cada dia a gente ia estruturando, a cada dia a gente ia aprendendo, sabendo que são os 22 municípios, né, municípios que a gente só tinha acesso a barco ou avião. Então, o que fazer? Não tinha condições de levar para o pronto-socorro, ou você vai lá com a perna quebrada e sai com Covid, porque não podia, né? O que o Estado fez, né, primeiro de uma expertise, foi o quê? Preparar o INTO para receber os pacientes do Covid. E a gente começou a selecionar currículos e treinar a equipe. Cada equipe que entrou no combate, entrou sem saber o que era o Covid. Alinhamos uma equipe de excelência aqui no INTO. Confirmado da Covid-19 aqui no estado do Acre, né? 3 primeiros casos que testaram positivo e a partir daí todo esse planejamento prévio que a gente tinha feito, né, começou a acontecer. 2 hospitais de campanha, né, em menos de 60 dias. Não foram hospitais de lona, foram hospitais que ainda fazem parte da estrutura do estado do Acre, né, dando suporte para essas estruturas de leitos de UTI, de equipamentos como respiradores, usinas de oxigênio, contratação de profissionais, capacitação, medicamentos. Tudo isso a gente não mediu esforço para salvar vidas. Tudo isso que foi montado, essa logística aqui, com as dificuldades de transporte, principalmente, né, externo e interno, né, nós temos municípios isolados, que até nos municípios isolados a Covid também chegou. E nesses municípios isolados, para você fazer um transporte, só era um transporte aéreo. Então ninguém sabia de fato do que se tratava. O mais difícil era sempre o próximo a partir do primeiro, porque sempre vinha uma coisa nova, aumentava a quantidade de procura, aumentava a gravidade né, da doença nos pacientes, e aí não tinha leito, veio o hospital de campanha, e aí fizemos também, chegamos aqui, nós temos 50 leitos de UTI, né, são 5, todas com isolamento. E chegou um momento que nós não tínhamos vaga alguma nas UTIs. Nós temos o hospital de campanha que são 100 leitos. Na verdade 96, onde 4 eram salas vermelhas, né? Também no hospital de campanha. E nós tivemos assim, eu não vou dizer cena de guerra, que eu nunca vi uma cena de guerra, mas se fosse para eu escolher, sabe, usinas de oxigênio nós temos aqui no hospital, cilindros de backup. Sempre o mais difícil, o mais complicado era tudo que vinha após o primeiro. Mas não tem o gerador? Tem, mas e o diesel? Para poder fazer com que ele funcione. E se der algum problema, e o operador, né, para ir lá e fazer o trabalho manualmente?
Em relação a respirador, a gente conseguiu colocar respirador nos 22 municípios. Eu digo os colegas mesmo, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, que foi de suma importância, né? Os técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, você via a vontade de ajudar, a vontade de estar ali, de servir. Perdemos muitos amigos, né? Perdemos familiares, mas a gente sofria. Nós tínhamos medo de chegar em casa e passar para um familiar, né? Todos com quem tinha pai idoso, filho, esposa, que não é todo mundo, né? A gente chegava em casa, muitas vezes, já tinha que sair tirando a roupa, tirando o sapato, para você não entrar com medo e ficar longe, né? Eu falava com meu pai da porta, eu não entrava com medo de... Com meus avós eu falava do portão, parava o carro e falava do portão só para olhar para eles. E o medo de morrer, né? A gente não sabe, amanhã eu vou morrer e eu não vou nem ver. De um paciente que veio dirigindo sozinho de município. Esse paciente deu entrada, ele estacionou o carro na nossa frente, lá do pronto atendimento, e a gente observou que esse carro ficou parado. Até que a gente foi lá, né, ajudou ele a sair, colocou ele em cadeira de rodas e esse paciente já estava cianótico. Ele veio de município dirigindo sozinho, chegou aqui, já estava com cianótico, ele estava com a pele azulada, com dificuldade de respirar. Ele chegou conosco, foi atendido e infelizmente foi um dos pacientes que foi a óbito. Esse paciente teve toda a assistência da equipe do pronto atendimento, ele foi entubado, ele foi para uma das nossas UTIs, só que eu acho que uns 10 dias depois ele foi a óbito. Nós compramos os principais equipamentos para teste, né, da Covid, que estão aí até hoje, que fazem outros testes, né? O Acre, na região norte, foi o estado que menos teve óbitos. A gente tem todo esse relatório da época, né? Por muitas vezes aquele boletim geral do país, né, que o Jornal Nacional na época divulgava, teve determinado momento que o estado do Acre era o único que não tinha ocorrido óbitos, né? Enquanto vários estados estavam ocorrendo, o Acre era o único que não tinha ocorrido. E todo esse trabalho de dedicação dos profissionais, as equipes multiprofissionais, né? Eram vários profissionais de saúde envolvidos, né, em combate à pandemia. Desde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que foram, né, papel fundamental, os biomédicos nos exames, né, a parte administrativa, né, todos se envolveram num propósito único, que era salvar vidas, né, diante de onde a gente teve assim, momentos que muito triste, perdemos, né, famílias, perdemos amigos profissionais também, e tudo isso para o estado do Acre naquele momento também era tudo novo, mas ao mesmo tempo foi um estado muito guerreiro, né? As pessoas que estavam, todos eles à frente desse combate, né, não se furtaram em nenhum momento de buscar salvar vidas, né, dos seus amigos, seus familiares, né, de todos os acreanos. E sou muito grato a todos os profissionais de saúde por estar à frente também daquele período, grato ao governador. Tudo que foi possível, a gente não mediu esforço para dar todas as condições de trabalho para os profissionais de saúde, dar toda a estrutura para atender as pessoas, casos que acometiam e evoluíam numa velocidade e necessitavam desses suportes avançados. Então, quando você preenchia uma UTI de 10 leitos, por exemplo, já tinha mais 10 esperando. Então, você já tinha que ser muito rápido nessa logística para montar mais novos leitos. Nós saímos de 38 leitos para 150 leitos de UTI. Nós montamos esses hospitais, como foi o caso do INTO, como foi o caso lá do Hospital de Cruzeiro do Sul. Era o tempo de entrar no carro, fazer a rotatória, alguma coisa tinha mudado. Não à toa que nós ficamos entre os melhores, né, hospitais do Brasil. Eu falei anteriormente, no primeiro momento era cada um por si, Deus por todos. Mas aí conforme, né, os dias iam passando, as compras iam sendo feitas e aí vinham aviões, vinham por estrada.
que o raio-x que ele determinava a quantidade da porcentagem, né, todo mundo certamente ouviu, tá com 50% do pulmão comprometido, tá com 70% dos pulmões comprometidos. Era através do raio-x, né, que o médico fazia a leitura e determinava a quantidade de porcentagem que os pulmões estavam comprometidos. Na medida do possível, é claro, respeitando, né, as famílias que perderam, eu mesmo perdi também, né, familiar, que perderam seus entes. Era contando o respirador, na verdade a gente não dormia. A gente conta cilindro de oxigênio, porque o interior, os lugares que não tem usina, iam os cilindros. Né? E a gente viu ao longo disso tudo a questão da saúde mental, né? O que a gente foi passando, os profissionais foram passando, que não é só a Covid em si. Perdi o meu pai, né? Que não era só um pai, era meu amigo. E eu perdi meu pai, e a gente via outros colegas perdendo os pais, perdendo os esposos, perdendo os filhos. Então, assim, como eu lhe digo, é um sentimento que... E a questão do luto também, a gente até brinca, será que a gente viveu esse luto? E assim, o meu pai, ele usava máscara, como eu lhe disse, eu ficava longe para tentar, mas como é que a gente... Acontece, né? A gente era um misto ali, era um misto de alegria, era um misto de tristeza pelos que não puderam tomar vacina, né? E de gratidão por ela ter chegado. Foram momentos assim, a gente nem acreditava que tinha chegado esse momento tão esperado, né? Tinha muito profissional que às vezes pensava, será que eu vou para casa? Porque ele pensava na contaminação de quem está em casa. Presente no trabalho do Covid era cada dia uma novidade. Era cada dia um enfrentamento onde a humanização e o bom senso das pessoas estavam presentes a todo momento. Então, ouvir sobre o Covid, presenciar sobre o Covid, era mortes, muitas mortes. Tiveram várias mortes, mas tiveram diversos pacientes que saíram daqui com vida e foram sorrisos que voltaram para suas casas. Mas eu me preocupei mesmo foi com os meus familiares. Será que eu passei para os meus filhos? Né? Será que eles estão sentindo, não estão sentindo? Eu tinha um filho bem pequeno na época, então será que ele não está sabendo falar? Será que ele está também? Então esse foi o meu principal medo. Só que quem estava em casa estava esperando que eu voltasse sadio. E o meu maior medo era passar para eles uma doença que poderia ser fatal. Era uma logística muito rápida que precisava ser feita. Contratar novos profissionais e ao mesmo tempo que você ampliava, você também tinha esses profissionais acometidos pela Covid que precisava do suporte e aí você tinha que repor. Você não tinha como ficar sem esses profissionais. A gente viu que outros estados faltaram oxigênio, faltou. Aqui a gente se preparou para que isso não faltasse. Diante do conhecimento da distância que era de você trazer das indústrias, porque as indústrias elas ficam a 3.000 quilômetros de distância do nosso estado do Acre. Naquele momento, para você muitas vezes fazer esse transporte terrestre, demora 5 dias e não dava para esperar 5 dias. Então você precisava de horas ali para fazer transporte de paciente, transporte de insumo. Então precisava de aeronave, nós contratamos aeronaves, né? Nós ampliamos aeronaves para fazer o aeromédico, né? Nós contratamos helicóptero para dar esse suporte interno, principalmente nos municípios isolados que não tem estrutura nenhuma. Então o mundo todo estava correndo atrás desses insumos. E o Acre, né? Diante de grandes centros, né? Dos grandes centros aqui do Brasil, né? Até mundialmente. Então tudo isso a gente teve que se preparar, ter o suporte técnico também para poder não faltar nenhum tipo de insumo aqui que era necessário para combater a Covid. Ninguém trabalha só, ninguém é bom sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Todo mundo, pelo menos na Covid, nesse período, eu posso falar que de lá para cá já são 4 anos e quase 4 meses, que todo mundo, seja do cargo
menos importante ao mais importante, que todo mundo em equipe a gente consegue um resultado satisfatório. Porque então são diversos profissionais fazendo os mais diversos tipos de exames, né, seja de imagem, seja físico, seja laboratorial, para o médico poder fazer o tratamento. São pessoas que não mediram esforço, viram outras pessoas morrer, parentes, irmãos, né? Eu tive a perda da minha mãe por Covid, por exemplo, na segunda onda, né? Mas a gente não parava, a gente tinha que continuar dentro dos hospitais, a gente tinha que continuar montando as equipes, dando força às equipes, dando estrutura para as equipes, continuar na linha de frente para salvar a vida. O objetivo principal era salvar a vida. Cada vida salva era um dia ganho, era uma vitória para todos nós. Cada morte também era uma tristeza, uma derrota que a gente sentia. Um pedaço da gente ir embora também, mas a gente não podia parar. A gente tinha que continuar, porque o objetivo final era quanto mais vidas salvar, era isso que a gente estava proposto a fazer em todos os dias ali do que a gente estava à frente da frente da Secretaria de Estado de Saúde. É um filme que passa, né, na memória da gente, mas experiências ficam, né, para que a gente se torne mais forte, mais capaz, mais determinado para... O mundo teve medo. Eu não sou super-herói, eu não visto capa. Então, no primeiro momento, eu até cheguei a brincar, né, que quem trouxe o Covid pro Acre foi uma turminha aí. Se é verdade ou não é, também não sei. E a gente ficava brincando, né, diz, rapaz, olha, inventaram o negócio do Covid, o pessoal do lado de lá já trouxe, aí ficava aquela brincadeira. Ah, é uma tosse, cospe aqui. Então era amigo, conhecido, familiar. Você se ausentava por alguns minutos, uma horinha. Quando voltava, aquela pessoa já tinha ido. A roupa, né, que era usada na UTI, você entrava com aquela roupa, com aquela máscara, você saía com o rosto marcado, você não tirava aquela máscara para nada, para você beber água era complicado, para você ir ao banheiro era complicado. Então os colegas que estavam ali 24 horas, heróis sem faces, é até interessante a gente falar, porque muitos não se conheciam. Né? A gente não tirava máscara, a gente foi se conhecer depois. É gratificante quando a gente via, e a alegria do pessoal tirando, né? Do pessoal da UTI levando para tomar banho de sol. E a gente viu muitos pacientes que chegaram sem andar, sem comer, pelo tempo que estavam na UTI, e os pacientes saíram recuperados. O pior momento que eu presenciei no hospital, sem dúvida, de todos os colaboradores que trabalharam aqui no INTO comigo, foi quando a gente teve um problema de energia devido a um animal, né, que se agarrou nos fios de alta tensão e todos os nossos respiradores mecânicos ficaram no limite de bateria. Né? Demorou muito para retornar a energia, por mais que a gente tivesse gerador, mas não suportava, não aguentou. Então nesse momento foi desesperador. Só que logo depois veio a maior alegria. A gente conseguiu salvar inúmeros pacientes. A gente não teve nenhuma baixa direta nesse dia, que a gente comemorando 11 altas hospitalares após um dos piores incidentes que a gente teve no hospital. Toda alta era boa, seja uma alta de um profissional de saúde que pegou e estava com a gente, seja alta de colaboradores, seja alta de pacientes. Foi ali na transição da vacina e nesse momento a gente chegou aqui a quase colapsar. Né? Nós ampliamos ao máximo, né? O INTO estava cheio, 100% ocupado, Cruzeiro do Sul 100% ocupado, as nossas Brasileia que a gente tinha ampliado também 100% ocupado. Para todos nós foi um momento assim de muita emoção, né? Porque de esperança, né? Nós tínhamos uma esperança quando surgem as primeiras doses de vacina no mundo, a gente com as primeiras doses de vacina que ia chegar para o Brasil, ia chegar para o nosso estado, para nos ajudar a combater. Então aquele primeiro momento ali era uma emoção para todos nós, era um momento de esperança, de gratidão, né? Gratidão
pela ciência, gratidão a Deus, gratidão a todos os profissionais. Minha mãe chegou a ficar internada na UTI aqui também. O esposo dela faleceu aqui no INTO de Covid. E você fica assustado. Quando você vê que acontece, pode acontecer com a gente também, que acontece do teu lado, aí que você vê que você se torna vulnerável, né? E você, quando vê que é vulnerável... Assim, para resumir os esforços do Estado no enfrentamento à pandemia, o governador colocou as pessoas certas nos locais certos, fazia as cobranças que deveriam ser feitas, né, dava os direcionamentos que eram necessários. Né, como eu te disse, fazer saúde na Amazônia, né, nós temos municípios isolados, ribeirinhos, povos indígenas. Então você precisa de uma logística diferente. Você levar a vacina para os ribeirinhos, só chega de rio, ou de helicóptero, ou de avião, né? Tem que levar os profissionais. Me recordo que pessoas que não mediram esforços, né? Deixavam muitas vezes suas famílias em casa para cuidar de outras famílias. Você mete a cara fora do hospital e você vê uma família chorando, é muito triste. Mas também, por outro lado, é muito satisfatório você ver as pessoas saindo, agradecendo. Tem gente que encontra a gente na rua e lembra da gente, né? Luim, lembra de mim, eu tava minha mãe, meu pai, obrigado. Eu, Fábio, colaborador, enfermeiro, para voltar para casa era sempre difícil. Às vezes eu preferia dormir no hospital porque eu pensava, eu tenho um filho, eu tenho uma filha e tem alguém que cuida deles em casa. Então eu tinha um quartinho que era reservado para mim na frente da casa, então eu tirava a roupa assim que eu chegava, eu deixava no local próprio, eu já me higienizava fora de casa e entrava para o meu quartinho. Né? A cada reanimação, a cada declaração de óbito era um choque para a gente. E a gente conseguiu fazer o máximo realmente por todos os pacientes. Então para você que trabalhou com Covid, parabéns. Você deu o seu melhor por pessoas que você nunca viu. Um momento de dor, um momento difícil, mas como eu sempre gosto de falar, um momento de união. Né? A gente se uniu, todo mundo se deu as mãos, por isso a gente conseguiu enfrentar e a gente conseguiu passar. Comecei a reunião justamente contando o leito, dizendo a situação para os outros colegas, para eles saberem como estava, e nesse momento vinha chegando o helicóptero, descendo ali na frente, né, trazendo um paciente, se eu não me engano, de Brasileia, aqui para a UTI do INTO. Então, assim, eu estava na reunião, as lágrimas desciam, as lágrimas desciam. Sou Edivancleia Carmo do Nascimento, sou enfermeira, filha de Vacirene Carmo do Nascimento, técnica de enfermagem, e eu perdi a minha mãe para a Covid. E vi muitos saírem de lá entubado, cuidei de muitos amigos lá com Covid. Eu trabalhei na linha de frente da Covid, participei de várias emergências, intubação de paciente com Covid, tratamento, e vi saindo bem, vivo. A única que eu cuidei que não foi ela. Eu cuidei pessoalmente. Eu não deixava ninguém cuidar dela, quem cuidava dela era eu. Eu fazia tudo. Do dia que foi descoberto até o último dia de visita que eu fiz a ela na UTI, eu fui forte. Aí depois a força acabou. A enfermeira, eu via que o oxigênio que estava sendo ofertado não estava servindo. E assim a gente vai vivendo. É uma ferida recente, que não cicatriza assim. A convicção de que eles morreram aqui, né? Mas vão continuar sempre vivos nas nossas memórias.